Olá, boa noite a todos. Meu nome é Júlio, sou professor do campus Colatina e nessa noite, nesse momento, eu tenho o prazer de atuar como mediador dessa oficina de Indústria, Inovação e Infraestrutura. É a última oficina, né, do projeto Junho Verde 2021. E nós contamos nessa oficina, né, com os convidados Rones Faria de Souza, Sofia Casari e Samuel Tessaro. São 3 integrantes do Núcleo Incubador de Colatina, com grande satisfação que a gente conta com a participação do Núcleo Incubador do Campus Colatina, tão atuante em vários projetos, cada vez mais integrado na dinâmica do campus, e agora também mostrando essa integração aqui no âmbito do evento do NEA, né, cujo foco principal é meio ambiente, e o Núcleo Incubador também vem trazer a sua contribuição nessa noite. Rones é coordenador adjunto do Núcleo Incubador do Campus Colatina, Sofia é aluna do curso integrado de meio ambiente, e Samuel é aluno do curso de Sistema de Informação. Então é interessante, vocês podem observar os 3 perfis aqui atuando em conjunto, principalmente atuando no âmbito da inovação e do empreendedorismo no campus. Ao longo da palestra, eu vou postar o link aqui no chat da lista de presença. Eu peço a todos aí que já preencham o formulário para que possam ter, ao final do evento, né, o certificado de participação, tá? E também, quem tiver dúvidas, comentários, podem ir postando no chat, que eu também vou controlando, e ao final, de acordo com a dinâmica que os palestrantes decidirem, a gente vai mediando e vai apresentando os questionamentos e sugestões e comentários, tá? Vou passar a palavra agora, então, para o Rones, que vai dar início à dinâmica e à apresentação. Boa noite, Rones. Boa noite, Sofia. Boa noite, Samuel. Grande abraço, Abraão. Rones, está com você. Opa, obrigado, professor Júlio. Só queria checar o áudio com você, Abraão. Tá bacana? 100%? Beleza. De início, eu queria muito, assim, agradecer a oportunidade à turma do NEA, né? Em particular o professor Abraão, seu coordenador. Júlio, como bom presidente de comitê gestor da incubadora e grande diretor de pesquisa, extensão e pós-graduação, já foi logo direto na palavra-chave com a qual eu iniciaria, que é sobre a oportunidade da integração, né? Ele menciona isso como um traço recente da nossa atuação, e eu já trago isso logo de imediato. Sempre que há um convite, a incubadora tem enorme prazer em aceitar para poder continuar trabalhando no processo de integração dentro da nossa comunidade. Integração com o ensino, integração com a pesquisa, integração com a pós-graduação. Em todas essas frentes, nós temos alguma entrega feita ao longo desse 21, ao longo de 20, ao longo de 19, ou seja, nos últimos 3 anos, a gente vem fazendo muito esse processo de integração. Então, assim, um agradecimento muito especial a vocês por nos permitir, viu, Abraão? A Márcia, que foi a pessoa que fez o contato comigo por telefone, a possibilidade de fazer essa entrega com relação à integração. Quando uma coisa ela é importante para a gente, Júlio, Abraão e os demais que nos ouvem, Samuel e Sofia, quando uma coisa é realmente importante para a gente, quando a gente vai dormir, normalmente é o último pensamento da gente. Você dorme com aquilo, assim, olha, e tal, amanhã eu tenho uma conversa para fazer sobre inovação, sobre empreendedorismo, com a turma do NEA, né, dentro do Junho Verde. E quando o evento é muito importante, quando a ação é muito importante, e é também o primeiro pensamento do dia. E é o que ocorreu comigo. Ontem, quando eu me deitei, essa ação de hoje foi o meu último pensamento, e hoje, quando acordei, foi o primeiro também. Então, estou me sentindo muito lisonjeado de poder compartilhar essa comunicação com o Samuel, aluno de graduação de Sistema de Informação, com a Sofia, aluna de Meio Ambiente. Nós formamos um time lá na incubadora, formamos um time muito coeso, um time muito forte, baseado assim, numa organização que tem uma coordenação com a professora Cláudia Guio Bragato,
uma coordenação adjunta comigo, uma equipe que é composta pelo Maurício, pelo Samuel e pela Sofia, e um comitê gestor formado por quase 10 pessoas, cuja presidência é do Júlio. Então, nós formamos aí o time da incubadora. Qual é o lance? Qual é o lance da incubadora? O lance da incubadora é empreendedorismo e a inovação. Nós gostamos de falar disso. E é sobre isso que a gente vai promover essa conversa aqui hoje, sobre empreendedorismo e inovação com repercussão no meio ambiente, né? Nós vamos desenvolver uma tese da possibilidade que há da tecnologia e do empreendedorismo constituírem uma agenda positiva para o meio ambiente. Então, é nesse caminho que nós vamos conduzir a nossa conversa. Aqui tem uma imagem da incubadora, uma imagem que tem um logotipo bem embaixo ali falando da rede, né? Falando da incubadora da rede. Por que eu trago isso, nós trazemos isso? Para dar uma ideia do nosso tamanho. Nós estamos presentes em 11 campi, hoje são 11 núcleos incubadores, e nós temos uma força muito grande em função desse trabalho em rede, né? Nós temos as que são artigo edital de incubação, por meio do qual nós pudemos colocar 3 empresas para dentro do nosso núcleo incubador, usando a força da rede. Então, a incubadora, o núcleo incubador, esse time sobre o qual eu estou falando aqui, é um time que não está sozinho em Colatina e nem está sozinho no âmbito da nossa rede, né, da rede federal no Espírito Santo. Nós estamos presentes em pelo menos mais 10 campi. Estou vendo aqui no chat um boa noite da professora Cláudia, né, nossa coordenadora, pessoa que eu acabei de citar. O que vocês veem aí é uma figura que eu sigo, né? É o Murilo Gun, um cara muito, muito bacana. E o Murilo vai nos ajudar nesse início de conversa aqui, nessa conversa coletiva minha, do Samuel e da Sofia, a entender o nosso contexto. Tentar entender o contexto para tentar entender o espaço do meio ambiente nesse contexto. Tem uma série de expressões aí no slide que vocês veem que tentam definir o nosso contexto histórico, qual é a nossa era. Às vezes, uma expressão dessa está um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente, mas todas elas, de alguma forma, estão convivendo atualmente. Tem gente que fala em era do conhecimento, né, que é a informação, principalmente por meio da expressão da Big Data, né, ou seja, ciência de dados. Tem gente que fala em era caótica, ou seja, uma era de caos, uma era que não se compreende bem as coisas. Em dada medida, talvez o Brasil atualmente, considerando esse recorte histórico mais recente, acho que essa expressão talvez fosse boa. Mas, enfim, não vem ao caso, não. Era exponencial, a expressão exponencial tem a ver com aceleração, com rapidez, com escala. Então, é uma era em que tudo acontece de forma muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido, e há sempre uma expectativa de que dessa rapidez ela seja cultivada com quem a gente interage, ou seja, eu mando uma mensagem, eu quero checar se ela foi vista, e a partir do momento que ela foi vista, eu quero que seja respondido. Então, esse é um exemplo assim, bem pontual da era exponencial. Era da abundância, aí é legal, isso é bom, isso é um olhar otimista para essa era, né? Essa era que compreende agora o século XXI, a era da abundância. Existe literatura específica sobre isso. Eu estou com um livro aqui, vou dar uma mostradinha aqui para vocês. Provavelmente vocês não vão ver muito bem, mas o título dele é Abundância. E o subtítulo é O Futuro é Melhor do que Você Imagina. Esse livro, ele traz uma agenda positiva relacionada à tecnologia, certo? E dá um espaço para o meio ambiente dentro de uma perspectiva também otimista, era da abundância. Na perspectiva da definição dessa era como era da abundância,
a gente precisaria justificar. Qual é a justificativa? O fato de termos vencido coisas que no passado eram muito complexas. Vencemos a fome. É isso mesmo, professor? Vencemos a fome? Sim, vencemos a fome. Uma fome global, sim, né? Uma fome global, sim. Vencemos a peste. Vencemos a peste. Cara, você vai falar que nós vencemos a peste no meio de uma pandemia? Sim, porque ela está sob controle. A gente está olhando para frente, está vendo que as coisas estão acontecendo. Tivemos aí um processo de criação e aplicação e massificação de uma vacina num tempo recorde, é exponencial, né? Então, vencemos a peste e vencemos a guerra. Hoje a guerra não interessa mais ninguém. No passado, por qualquer razão, o homem ia à guerra. Agora, essa agenda é uma agenda que, de alguma maneira, está ficando para trás. A agenda da fome, a agenda da guerra, né, e a agenda da peste. E aí, isso justificaria esse nome era da mudança. Era pós-digital? Mas já? Pós-digital? É isso mesmo? Sim, porque o pós aí está em articulação com o exponencial, ou seja, já se imagina uma era que ultrapasse as expectativas e perspectivas da própria era digital. Era da colaboração, ok, tem muita coisa, mas muita coisa que se faz atualmente, que é em colaboração, e era da mudança. E aí, para assim, dar uma adiantada aqui na nossa comunicação, o Murilo vem e fala assim, olha, não era disso, não era daquilo, é uma mudança de era. Isso é só um jogo de palavra? Isso é só um jogo de palavra? Não é só um jogo de palavra, não. Isso tem a ver com a complexidade de conviver com todos esses conceitos, porque cada uma das vertentes, cada uma das pessoas, cada um dos intelectuais, cada um dos pesquisadores que cunharam essas expressões, eles estão por aí. O cara que fala em era do conhecimento, o cara que fala em era caótica, exponencial, da mudança para digital, e assim sucessivamente. E aí o Murilo vai e fala assim, olha, não era de nada, mas sim é uma mudança de era. E aí, o que vem pela frente? O que vem pela frente, eu vou trazer uma referência na sequência. Pode passar, Sofia, por favor. Vou trazer uma referência que tem a ver com esse lance da mudança de era e com essa contextualização que eu estou falando de onde nós estamos, que é essa referência do Kevin Kelly. Todas as pessoas que convivem comigo em pequena ou média medida já me viram falar desse livro. Sabe, gente, esse livro é um livro impactante para quem o lê. Então, aqui nós estamos com 62 pessoas, incluindo nós que estamos falando e os organizadores. Se eu tivesse que deixar aqui, olha, Rony, escolha entre as coisas que você está dizendo, alguma coisa que você quer deixar para a turma. É esse livro. Se podem ignorar o que eu disse antes, podem ignorar o que eu vou dizer depois, mas fiquem com esse livro. Esse livro dá a medida de onde nós estamos e para onde nós vamos, e justifica a mudança de era do Murilo Gun, que é um cara que eu acho que vocês deviam, tão logo possam, dar uma olhadinha aí no Instagram, para ver quem é, o que ele já fez, o que ele anda fazendo. Beleza? Então, o que o Kevin Kelly faz? O que o Kevin fala? Que o mundo como nós o conhecemos não existirá mais nos próximos 30 anos. Esse mundo aqui, esse mundo dessa live, esse mundo de aulas remotas, esse mundo, enfim, esse mundo como nós o conhecemos em todas as suas perspectivas, em todos os seus problemas, em todas as suas contradições, não vai existir mais. O livro é de 16, portanto já se passaram quase 5 anos, então, atualizando a conta, em 25 anos o mundo como nós o conhecemos não existe mais. Segundo ele, há 12 forças tecnológicas que estão atuando visivelmente ou invisivelmente na mudança do mundo. As 12 forças são essas aí, ó. As 12 forças são essas. E o interessante, lembrem do conceito do Murilo Gun, mudança de era, é que a força número 1 é tornar-se e a força número 12 é começar. Tornar-se e começar. Isso acaba propondo uma dinâmica cíclica, né? Ou seja, uma cíclica e de movimento. Nós estaremos sempre nos tornando e, ao mesmo tempo, sempre começando. Isso é muito interessante. Passando os olhos rapidamente por essas 12 forças tecnológicas, algumas delas, assim, a gente já tem bastante intimidade com elas.
por exemplo, a força tecnológica compartilhar. Eu adoro falar sobre essa força tecnológica. Mais adiante, quando Sofia e Samuel entrarem, de algum modo, eles vão tocar em algum exemplo que tem a ver com compartilhamento. A força tecnológica compartilhar justifica, por exemplo, uma indústria. A palavra indústria está lá na nossa... A palavra indústria está lá na nossa oficina, no título da oficina, né? A força compartilhar justifica, atua, por exemplo, no âmbito da indústria, no âmbito do serviço. Vocês conseguem imaginar o tanto de situações ou de novos negócios em que a ideia e o conceito do compartilhamento é subjacente? Exemplo, vou ficar assim no exemplo mais crasso que a gente tem, o Google. O que é o Google? Né? O Google é uma plataforma que, em tempo de pandemia, por exemplo, tomou conta da educação aqui no país. A educação praticamente funcionou à luz das ferramentas do Google. E o que ele faz? Ele compartilha, ele não produz conteúdo. Você, eu, nós, Samuel, Sofia, o Ricardo, o Marcos, toda a turma que está aqui, nós produzimos o conteúdo e colocamos lá. Então, por meio do compartilhamento que vai acontecendo a mágica. Eu tenho gostado muito de estudar marketing digital, e aí tem uma ideia no marketing digital de que o Google é a maior avenida do planeta. Todo mundo quer estar lá. Todo mundo quer colocar um conteúdo no Google para ser visto lá. Finalizando esse exemplo da força do compartilhamento, que é assim, muito focado no Google, vamos pensar no Uber, né? Vamos pensar no Uber, vamos pensar na uberização. Né? Existe a plataforma digital Uber acabou gerando um conceito em economia, que é o conceito de uberização, ou seja, você não tem a posse de qualquer coisa, mas você tem o acesso a essa coisa via compartilhamento. E aí tem uma porrada de outras plataformas. Então, a força tecnológica do compartilhamento está mudando a cultura. Por exemplo, é recorrente a gente ouvir dizer que jovens entre 18 e 25 anos das grandes capitais não querem mais ter um carro. Eles não teriam interesse na posse, mas teriam interesse no acesso. Carro por assinatura, carro com acesso rápido, tudo baseado na força do compartilhamento. E aí, vamos pensar nas redes sociais, que também não produzem conteúdo, assim como o Uber não tem um único carro, assim como o Google não produz conteúdo, mas nós que criamos e compartilhamos. Aí esse conceito serve para o Facebook, serve para o Instagram, para o TikTok. Eles não produzem, a gente vai lá e compartilha. Então, essa força tecnológica, somada às outras 11 que estão reunidas nesse livro do Kevin Kelly, que é um cara lá do Vale do Silício, aponta uma mudança que é inevitável. E não dá para lutar contra isso, viu? Todo empreendedor que aparece lá na porta da incubadora com uma ideia de negócio, a gente, no diagnóstico inicial, na conversa inicial com ele, a gente tenta checar qual é a conexão que o negócio e a ideia dele tem com esse futuro inevitável apontado pelo Kevin Kelly. Aí outras forças que poderiam ser, que a gente pode comentar rapidamente, a força visualizar, a força da visualização. A força da visualização, por exemplo, tem uma repercussão muito forte na educação. Hoje, a aprendizagem está em tela e está colocada de forma ubíqua. As crianças aprendem o tempo todo e em todo lugar, visualizando conteúdos. Enfim, questionar, começar a interagir e remixar. A remixar, eu vou finalizar a minha entrega relacionada ao livro do Kevin Kelly com a força remixar. Qual é a perspectiva? Toda vez que você tem uma tarefa a ser feita, e você tem uma folha em branco na sua frente, não comece pela folha em branco, comece pela internet. Alguém já fez isso antes de você e tem um modelo na internet que pode ser ponto de partida. O remix é uma atitude que está presente no cinema, que está
presente na literatura, que está presente na criação, por exemplo, do automobilística, né? Quantos carros são parecidos porque um remixa o outro. Então, a força tecnológica, remixar, é uma força sensacional e que não pode ser ignorada. Pode passar, Sofia, por gentileza. Eu estou falando de mudança de era com o Murilo Gun, estou falando de um futuro inevitável em que 12 forças tecnológicas agem nessa mudança, e isso tem como viés principal a inovação. Aí você se pergunta assim, pô, mas isso deve estar muito longe da gente, né? Isso não é em Colatina, nós estamos numa pequena cidade, numa cidade média, né? De um estado pequeno, no interior do Espírito Santo, isso não é com a gente. Não, isso é com a gente, sim. Isso é com a gente, sim. Aqui são duas imagens de dois eventos, antepenúltimo e penúltimo, aqui em Colatina, que é o Seminário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma iniciativa do nosso campus lá de 2009, para discutir isso. E no curso desse tempo, ou seja, entre 2009 e agora, muita coisa aconteceu. Eu vou citar dois exemplos, vou pegar a fotinha verde. Você está vendo aí? Deixa eu tentar localizar aqui. Da direita, de quem está vendo, para a esquerda, tem um senhor de blazer e cabelo grisalho, uma senhora com vestido... Ai, Jesus, que cor é essa, hein, Sofia? Essa é aí mesmo. E tem o Vinícius Rabi aí, que na última semana teve a sua plataforma digital, a Plus Delivery, comprada, né, pela Magalu. Gente, 2009 isso era uma miragem, algo que podia acontecer. E agora, em 2021, já aconteceu. Tem rolado aí na cidade que ele é o novo milionário colatinense. E na esquerda dele, logo depois dele, puxa a setinha mais um pouquinho, mais esse aí. Esse é o Mário Rodrigues. Mário Rodrigues é o CEO e fundador da Frete Rápido, uma startup localizada em Baixo Guandu, portanto, uma cidade menor do que a nossa, ok? E que é o maior hub de logística em nuvem, olha só, hub de logística em nuvem da América Latina, e está ali em Baixo Guandu. O negócio dele cresceu muito. Está em Vitória, está em São Paulo, está em Santa Catarina e está numa porrada de lugares no mundo. Tem um hub de inovação em São Paulo chamado Cubo, ele é do Itaú, o Itaú é o seu principal mantenedor. Para entrar nesse hub, a startup tem que ser 10 de 10. Existem 10 critérios, e a nota é de 0 a 10. Você tem que tirar 10 de tudo. E o Mário, com a Frete Rápido, está lá. É uma pessoa que tem alguma conexão conosco, porque, por exemplo, atualmente nós estamos idealizando um projeto com ele. A professora Cláudia, nossa coordenadora, foi professora dele lá... a professora Cláudia foi professora dele na Faculdade de Castelo Branco, no curso de administração. Então, a inovação, esse mundo mencionado pelo Kevin, essa mudança de era falado pelo Murilo Gun, está bem pertinho de nós aqui. Pode passar, Sofia. Isso aqui é a imagem de uma ação de inovação educacional em Colatina. Eu estou mostrando aqui uma imagem do 7º, da 8ª e da 9ª edição. Essa ação, ela ocorre numa empresa da qual eu sou sócio e fundador, a antiga Inova Consultoria Educação, e agora SAP, Nova Educação. O viés de discussão desse projeto é um viés de discussão de inovação, de inovação na educação. O que nós desejamos discutir lá entre os professores, os gestores educacionais, é como se dá na educação a repercussão da inovação. Agora, em 2021, nós estamos preparando a 10ª edição do Sapiens Summit, ou seja, o Seminário Nova vira Sapiens Summit, dentro dessa perspectiva de mudanças pela qual as coisas estão passando. O chat está bombando aqui com perguntas, gente. Daqui a pouco o Júlio está recuperando isso aí, na mediação que ele fará, a gente dialoga um pouquinho. Pode passar para adiante. Dentro dessa minha ainda perspectiva de trazer um contexto, né, um contexto de como a inovação está agindo no mundo, desculpa, nós estamos fechados para sempre. Um fala que é inevitável,
o outro fala que está rolando uma mudança de era. E aqueles que não acreditaram que isso podia acontecer, aqueles que não acreditaram que isso podia acontecer, se tornaram unicórnios extintos. E o unicórnio, dentro desse contexto de economia, de discussão de empreendedorismo inovador, é aquela startup ou aquele negócio que alcançou o valuation de 1 bilhão em capital aberto em bolsa de valor. Então, assim, normalmente são negócios muito, muito potentes e que, mesmo sendo potentes e não entendendo o rumo para o qual o mundo estava caminhando, chegaram à extinção. Então, sem fazer mais mistérios, queria mostrar alguns exemplos desses unicórnios que foram desaparecendo, né? A Blockbuster desapareceu, ela foi substituída pela Netflix. A Blockbuster, para os mais jovens, é uma rede internacional de locadoras de vídeos e DVDs. O que ocorreu aí? Algo que está no contexto das forças tecnológicas mencionadas pelo Kevin Kelly. Ocorreu uma desmaterialização, né? O que nós temos agora é uma oferta em nuvem. Tá ali, os filmes estão ali, não estão mais numa sala, num ponto comercial, não tenha mais aquele objeto que você leva para sua casa. Então, rolou aí uma desmaterialização nesse exemplo específico. Aí nós temos a Kodak, né? A Kodak, que é filmes, que é máquina de fotografia e tal, desapareceu com o advento dos celulares, né? Os celulares surgiram para ser comunicação mobile, alguém foi lá e fez uma inovação incremental, acrescentou nele a possibilidade de fotografar. Já era. Xerocar, a própria Xerox como uma empresa de fornecimento de copiadoras. Com esse processo de desmaterialização, gente, são inúmeros os casos de startups que vão surgindo todos os dias a partir desse conceito da desmaterialização. Por exemplo, a DocSci. É um aplicativo, uma plataforma de assinatura de documentos. Antes, o documento precisava ser assinado em 3 vias ou mais vias, ou sei lá quanto número de vias, as pessoas assinavam aquilo, imprimiam e assinavam. Agora, não rola mais isso. Você recebe via plataforma DocSci um documento legitimado, você vai e assina via plataforma e acabou. E aí, mais uma porrada de exemplos. Eu não vou ficar tratando de cada um deles. O último agora foi a Thomas Cook, né? Que era uma operadora de turismo mundial. Da noite para o dia, ela desapareceu, porque a Airbnb e mais uma porrada de outras plataformas que tratam, né, de reserva de espaços, foi substituindo aos poucos as operadoras de turismo. E aí a pergunta é, e as escolas? O que vai acontecer com as escolas? Em fevereiro do ano passado, eu estive em São Paulo num evento chamado EdTech Conference. Era um evento só que reunia as principais startups da área educacional. E durante um painel, eu ouvi a recrutadora, ou a pessoa que cuida da gerência de processo de seleção e recrutamento da Cogna, que é uma gigante da área de educação, dizendo, olha, eu contrato sem diploma universitário. O que eu preciso é a experiência e a entrega. Se ele me entrega, não tem problema. Lá na Cogna, isso já acontece. Então, esse é o cenário, viu, gente? Nós estamos apontando um caminho, e aí o que a gente espera é traduzir todas essas possibilidades da tecnologia, da inovação, para uma agenda positiva para o meio ambiente. Vídeo que fala o Diamonds no livro Abundância e vídeo que fala o Yuval Harari nos 3 últimos livros que ele publicou sobre a humanidade, sobre o curso da história da humanidade, sobre o lugar para onde nós estamos indo. Pode passar, Sofia. Então, esse é o contexto, né? Esse é o contexto geral. Esse é o conceito geral. Agora, ir apresentando aos poucos como que a tecnologia pode ser uma aliada para o meio ambiente, para a agenda do meio ambiente.
Antes de passar a bola para o próximo comunicador, eu vou trazer um argumento que tem a ver com esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro se chama, bem mais perto aqui da câmera, se chama Homo Deus, uma breve história do amanhã. Uma breve história do amanhã. No capítulo inicial, que é o preâmbulo, é mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui, ou seja, como que apresentar o contexto para algo que vem depois. No capítulo inicial, quando ele fala da nova agenda da humanidade, ele não menciona o meio ambiente. Isso é preocupante. O Yuval Harari é um cara que é lido e ouvido no mundo todo, e quando ele discorre sobre a nova agenda do amanhã, ele fala de 3 coisas. Ele fala sobre a procura da felicidade, né? Ele fala sobre a procura da felicidade, ele fala sobre o desejo do homem de vencer a morte, a procura da felicidade, o desejo do homem de vencer a morte, e articulando os 2 primeiros desejos, um desejo mais articulado do homem se tornar Deus, o Homo Deus, ou seja, um homem que vive 150 anos, que não tem medo da morte, que é feliz. Um super-homem que estaria acima desses que andam e circulam pelo planeta atualmente. Beleza? Então, passo para o segundo comunicador, esse contexto, para que nós avancemos. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo Samuel, já foi apresentado de antemão. Eu sou estudante de Sistemas de Informação do IFES Campus Colatina, e eu digo desde já que estou muito grato por essa oportunidade, por estar falando aqui de um tema tão importante, tão necessário, e um tema ótimo de se trabalhar. Eu, falando aqui em nível particular, eu gosto muito de trabalhar sobre essas temáticas, de falar mais sobre isso, e, reitero, fico muito grato por esse convite. Aristóteles, ele disse, ali na sentença inicial da metafísica, que todo ser humano, por natureza, deseja conhecer. Eu poderia adaptar essa frase de Aristóteles apenas para fins de informação e dizer que todo ser humano, por natureza, deseja inovar. Existe algo dentro do ser humano, existe algo intrínseco ao ser humano que o faz desejar sempre inovar. Vocês podem perceber isso no próprio dia a dia. Parece que existe algo dentro do ser humano que o faz querer inovar, que o faz querer mudar o mundo à sua volta, que o faz querer transformar o ambiente à sua volta. Eu, como eu disse, eu sou estudante de sistemas de informação e eu vivo isso na minha pele mesmo. Quando me perguntam qual que é a minha maior dificuldade enquanto estudante, né, e as pessoas amam fazer esse tipo de pergunta, né? Perguntam ao estudante de direito qual a sua maior dificuldade, perguntam ao estudante de medicina qual a sua maior dificuldade, e me perguntam, enquanto estudante de sistemas de informação, qual a minha maior dificuldade. E eu não digo que a minha maior dificuldade é o cálculo. Eu não digo que a minha maior dificuldade é a lógica, nem mesmo a programação em si. A minha maior dificuldade enquanto estudante de sistemas de informação, enquanto programador, é me manter atualizado. Como assim me manter atualizado? Olha só, às vezes acontece a gente criar um programa de computador, a gente desenvolver um software, a gente faz ele num dia, uma tarde, por exemplo, e chega no outro dia de manhã e aquele software não funciona mais. Porque houve uma mudança no hardware, porque houve uma mudança na linguagem de programação utilizada, porque houve alguma mudança em algum aspecto. Estamos falando de coisas que mudam bastante. Quer um outro exemplo? Uma outra exemplificação? Às vezes acontece de se descobrir alguma vulnerabilidade em algum sistema operacional e às vezes acontece dessa vulnerabilidade ser corrigida em questão de horas. Em questão de horas, o sistema operacional já disponibiliza uma atualização para corrigir aquele problema de segurança. Estamos falando de uma comunidade que atua na correção daquele problema de segurança, daquela brecha. Então, quando a gente olha para o ser humano, nós vemos que existe nele, reiterando o que eu disse, uma vontade de mudar, uma vontade de inovar, uma vontade de fazer. E para exemplificar isso, a gente pode falar de como eram os computadores. Vocês podem ver na imagem que aquelas pessoas ali trabalhando estão trabalhando não em vários computadores, não em várias máquinas, mas em um único computador.
Os computadores, e isso não faz nem tanto tempo, falando em termos temporais, não faz tanto tempo, os computadores eram do tamanho de uma sala de aula. E hoje nós temos uma capacidade de processamento muito maior que cabe na palma da nossa mão. O ENIAC, por exemplo, que foi um dos primeiros computadores, ele custou bilhões de dólares para ser produzido, para ser criado. Apenas universidades e instituições específicas tinham acesso a computadores de tal nível. E ele fazia cálculo, esses cálculos nem eram tão complexos assim. Hoje um celular faz muito mais do que fazia o ENIAC, que custou 6 milhões de dólares. Então, quando a gente olha, reiterando o que eu disse, quando a gente olha para o ser humano, nós vemos que ele tem vontade de inovar. Inclusive, fiz questão de colocar a foto da Ada, ali que vocês conseguem ver. A Ada foi a primeira programadora, a primeira pessoa que programou um algoritmo. E aquele algoritmo, claro, ele era de forma muito rudimentar. Pode passar, Sofia. Então, a gente pode perceber essa vontade do ser humano de resolver problemas nas tecnologias que a gente utiliza hoje. Então, a gente tinha um problema, e qual era esse problema? Pedir comida. Até 2011, 2012, 2013, a gente tinha que ligar para o restaurante. Às vezes acontecia de não atender, porque tinha muita demanda. Às vezes acontecia de a gente fazer um pedido, né, e o restaurante mandar outro, o delivery mandar outro pedido e insistir que não, que ouviu certo. A gente tinha um problema. Esse problema era pedir comida. E o ser humano, como ele gosta de resolver problemas, como ele ama resolver problemas, não demorou muito. E com a invenção de celulares melhores, celulares digitais, inventou aplicativos para resolver o problema. Um outro exemplo é o próprio Uber. A gente tinha um problema. E qual era esse problema? O problema era transporte. A gente tinha que ligar para o táxi, pedir, às vezes não estava disponível. Enfim, tinha que ligar de noite quando precisava sair de urgência. E hoje nós temos uma possibilidade que se chama Uber e outros aplicativos. Nós tínhamos também um outro problema, que era de alugar casa para você passar uma temporada, férias, enfim. Nós tínhamos um problema. E esse problema foi resolucionado através de aplicativos que você vai lá e aluga uma casa para você passar um tempo. Um exemplo, por exemplo, é o Airbnb. Então nós vemos que existe algo no ser humano que o faz querer resolver problemas. Entenda, o ser humano, ele busca resolver problemas. E quando a gente olha para o ambiente, nós vemos que existem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Vai passar, Sofia. Por que não, então, usar essa capacidade do ser humano de resolver problemas? Por que não usar essa vontade intrínseca que existe dentro do ser humano, como eu disse de antemão, de inovar? Por que não usar essa força para resolver não simplesmente problemas do cotidiano ou problemas econômicos, mas resolver problemas ambientais? A tese que a gente quer trazer aqui é que a tecnologia ela pode contribuir com o meio ambiente. A tecnologia não deve ser vista como inimiga, mas deve ser vista como uma possível aliada. Se o ser humano quer resolver problemas e está intrínseco no ser humano resolver problemas, por que não utilizar essa força motriz para que este resolva problemas ambientais? Problemas esse que não afeta somente em abstrações, mas que afeta a nossa vida. Porque o ambiente faz parte da nossa vida. O meio ambiente faz parte. Parece não fazer, a gente tem a impressão que não faz, mas faz. Não são apenas números, não são apenas estatísticas, são problemas que existem e a gente utilizaria a tecnologia como uma possível aliada para contribuir com a gente. E você pode me perguntar, existem exemplos de empresas, de negócios, que se basearam em resolver problemas do meio ambiente? Ou a gente está falando aqui apenas de números, estatísticas e abstrações? Ou a gente apenas está falando de teoria? Não. Existem exemplos reais, exemplos concretos de negócios de empresas lucrativas que solucionaram problemas ambientais. E o primeiro deles, que eu gostaria de citar, é o Orgânico Gourmet. O Orgânico Gourmet é um delivery, né, de comida.
que atua ali em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que não é um delivery comum. Se fosse comum, eu não estaria citando aqui. Em primeiro momento, podemos dizer que um dos diferenciais desse delivery é que ele atua utilizando apenas ingredientes orgânicos. Só que na preparação desses alimentos, de se preparar os alimentos que ali serão distribuídos, que serão vendidos, não se utiliza, por exemplo, coisas como agrotóxicos, não se utiliza hormônios, antibióticos, remédios na criação dos animais, na criação dos vegetais. E nós vemos ali que técnicas são empregadas para, enfim, produzir esses alimentos, produzir esses animais, produzir esses vegetais, essas plantas. E o orgânico gourmet, também é interessante citar, trabalha com uma técnica chamada ultracongelamento. Né? Essa técnica, ela congela o alimento e o faz de forma muito técnica, o faz de forma muito rápida, o faz de forma muito eficaz. E com esse congelamento desse alimento, a gente consegue disponibilizar esse alimento de forma muito rápida. Então, as pessoas pedem, utiliza-se o alimento congelado, descongela ele e ele já está pronto. Passar, Sofia. Então, nós temos um negócio que atua com alimentos. E esse negócio, ele atua no paladar. Por quê? Porque nós temos alimentos melhores. Já que a criação foi melhor, nós temos alimentos melhores. São alimentos orgânicos. São alimentos que fazem muito mais bem à saúde do que alimentos convencionais, do que deliveries tradicionais. E nós temos aqui uma criação que não prejudica o meio ambiente. Então, eu gostaria que vocês observassem o paralelo que nós estamos fazendo. Ou seja, o ser humano ele é beneficiado na sua saúde pessoal, na sua saúde enquanto pessoa. O ser humano ele é beneficiado através do meio ambiente, porque você preserva o meio ambiente. Além disso, nós temos alimentos muito melhores de consumo. Muito mais saborosos, porque são alimentos orgânicos. Então, não é um lado ou outro apenas que é beneficiado. É todos os lados envolvidos nessa discussão. E vamos partir, então, para outro exemplo. O olho do dono. E eu confesso que esse negócio em específico me impressionou, sabe? Enquanto estudante de sistemas de informação, esse negócio me impressionou bastante. O que basicamente ele faz? Ele utiliza-se de visão computacional, em modelos 3D, modelos tridimensionais, e através de algoritmos para calcular o peso do gado. Então, nós vemos que instala-se algumas câmeras, coloca-se algumas câmeras, e quando o gado passa por essas câmeras, essa câmera consegue analisar esse gado através de um banco de dados com milhares de outros exemplos. Ela consegue fazer essa análise e consegue, a partir daí, trazer o peso total desses gados. E consegue fazer isso com muita precisão, com uma precisão absurda. E, assim, quando você vê, poxa, colocar uma câmera para pesar o gado, e consegue fazer isso com uma precisão absurda. E nós vemos aqui, então, a tecnologia sendo empregada para benefício do meio ambiente. Então, uma pessoa que aplica o olho do dono no seu negócio pode acompanhar a evolução do peso do seu rebanho com pesagens frequentes sem gerar estresse no gado. Então, quem atua na pesagem do gado sabe que pesar o gado é estressante para ele, para o gado, é algo que não se pode fazer com tanta frequência, e com um sistema como o olho do dono, quem empregar esse sistema pode fazer um acompanhamento do peso, porque pode pesar com mais frequências. Pode também fazer o acompanhamento do peso dos lotes. E também você tem, como você vai ter as estatísticas, os números do peso do gado, o dono vai conseguir escolher o momento que ele vai vender, o momento que ele não vai vender, porque ele tem ali os números, o número do peso, e ele consegue ali ter uma noção melhor de decisão. Além disso, são necessários muito poucos minutos para se fazer essa pesagem, ou seja, você tem uma pesagem muito mais rápida com relação a uma pesagem convencional. E eu achei muito interessante. Pode passar.
E, assim, o que mais me impressionou em particular nesse negócio, é quando eu ouvi falar do olho do nono, eu pensei assim, você tem lá uma câmera conectada na internet e esses dados são levados para um servidor, são processados nesse servidor e volta a resposta. E não se utiliza a internet no processamento desses dados. O processamento desses dados, do peso do gado, através dessas câmeras, acontece de forma offline. Ou seja, de forma desconectada. Então, nós temos aqui uma tecnologia que, mesmo sem internet, é capaz de dizer com precisão, através de imagens de vídeo, o peso dos gados que por ela passarem. Isso é mais uma prova, isso é mais um fato que corrobora com a tese de que o ser humano busca sempre revolucionar. E eu gostaria de dar mais um exemplo sobre como o ser humano busca sempre inovar, que é o conceito de casas inteligentes. Com equipamentos inteligentes de uma casa, é possível você, não com apenas uma ou duas ações, mas com diversas ações conectadas entre si, com uma rede de ações, você atuar em benefício financeiro pessoal e também em benefício ao meio ambiente. Nós vemos que muitas tecnologias têm evoluído com o tempo, como a internet das coisas, a inteligência artificial e sistemas de NFC, que permitem você criar aparelhos, desenvolver aparelhos que são denominados aparelhos inteligentes. Então, nós vemos que antes, né, o conceito de casa inteligente nos lembrava muitos filmes, né, os filmes antigos, que mostravam aquelas casas inteligentes, enfim, e não se cogitava até muito tempo você ter uma casa inteligente, você ter uma lâmpada que você acende por aplicativo. Não se pensava nisso. E hoje isso já é uma possibilidade. E perceba, uma possibilidade barata, uma possibilidade que não tem altos custos. E vamos começar com alguns exemplos. Pode passar. Nós vemos que o primeiro deles, gostaria de falar, é o uso das lâmpadas inteligentes. Nós temos hoje lâmpadas baratas que você pode depois da live pesquisar na internet. Você vai ver que eu estou falando é verdade, não tem alto custo. São lâmpadas que você pode controlar por aplicativo. Você consegue, do seu aplicativo, você programar para que essa lâmpada seja acesa. Você também consegue, por exemplo, colocar sensores de movimento em uma sala, em um ambiente, e você consegue programar essa lâmpada para que ela seja apagada quando você sair do ambiente, quando ninguém estiver lá. E são tecnologias acessíveis. Não tem alto custo. Não custa uma fortuna, quanto aparentemente parece. Um outro exemplo também, um exemplo muito interessante, que é o exemplo do chuveiro Eva Smart. É um chuveiro inteligente. Então perceba, notem aqui a internet das coisas sendo empregada. Os aparelhos de uma casa estando conectados. No caso do chuveiro Eva Smart, ele vai liberar água somente quando necessário. Inclusive, tem um aplicativo que ele vai fazer uma comparação de quanto de água você consome no banho e ele vai fazer essa comparação com outras pessoas. Então, você ali consegue ter uma noção de quem está gastando mais água em uma determinada casa, em um determinado espaço de convívio. E esse chuveiro inteligente, ele consegue aquecer a água somente pelo tempo necessário. Ele consegue também emitir água em determinados momentos e não emitir em outros. Então, ele reconhece quando você vai buscar o shampoo, quando você sai ali do fluxo de água e ele para instantaneamente e retorna após você voltar. Ele, por exemplo, quando você está demorando demais no banho, ele dá um alerta. Ele avisa que aquela pessoa está demorando demais no banho e de que ela está gastando água demais. Então, ele dá um toque, ele notifica a pessoa de que ela está demorando demais. Sabe? E nós vemos também um outro exemplo que eu também achei muito interessante e, assim, que com certeza deveria citar, que são as tomadas inteligentes, né? Eu tenho praticamente certeza que aí na sua casa deve ter algum aparelho, nesse exato momento,
conectado na tomada e que você não está usando esse aparelho, né? Que ele fica no modo standby. Isso acontece, por exemplo, principalmente com as televisões, né? A gente gosta de deixar a televisão ali conectadinha, né? Esperando ali o movimento do controle, e a gente deixa lá, quietinho. Acontece que alguns desses aparelhos atuam como verdadeiros ladrões silenciosos, porque a gente tem a impressão, né, por estar desligado, que não está consumindo energia, não está acontecendo nada, mas, na verdade, ele está sim consumindo energia. Ele está sim retirando a energia. E as tomadas inteligentes, elas conseguem atuar justamente nesse sentido. Em qual sentido? De quando o aparelho não estiver sendo utilizado, ela consegue desconectar esse aparelho e consegue não fazer o uso dessa eletricidade. Então, nós temos aqui tomadas que são empregadas e que evitam gastos desnecessários. Então, eu gostaria que vocês percebessem o paralelo que a gente faz. Por quê? Porque os donos de casas inteligentes não beneficiam apenas o meio ambiente, mas também o seu próprio bolso. Porque ao ter uma lâmpada que apaga quando eu saio do cômodo, ao ter um chuveiro que não gasta tanta eletricidade e tanta água, ao ter uma tomada inteligente na minha casa, eu não estou beneficiando apenas o meio ambiente, eu estou beneficiando também o meu financeiro. Então perceba, o ser humano e o meio ambiente andando juntos como aliados. A tecnologia, ela pode ser uma aliada ao meio ambiente. Então, passo agora a Sofia para falar dos outros exemplos. Ei, gente, boa noite. Meu nome é Sofia, eu tenho 16 anos, eu estou no 3º ano do ensino médio, integrado ao técnico em meio ambiente, né? Então, 2 anos e meio eu venho aí estudando meio ambiente, um assunto que eu adoro falar sobre. E ano passado eu entrei como bolsista na incubadora, e durante esses meses tenho aprendido muito. E é muito legal, como o Samuel disse, estar aqui falando sobre um assunto que eu estou muito envolvida e que é um assunto muito atual e muito importante. Dando continuidade aos casos que o Samuel está falando, eu vou falar um pouco de alguns casos e seus ganhos ambientais, né? Primeiro eu vou falar do jeans sustentável. Acho que todo mundo que está aqui sabe que se gasta muita água para produzir uma peça de jeans, né? Uma peça de vestuário jeans. Eu não sou muito especialista para dizer exatamente, né, com exatidão quanto se gasta, mas é muito. E principalmente no processo industrial. E a Malvi, né? A Malvi, como vocês preferirem, não querendo fazer propaganda da marca, mas já fazendo indiretamente, porque é uma iniciativa muito legal e nacional, né? Ela trouxe, ano passado, essa proposta do jeans mais sustentável do Brasil, que utiliza o equivalente a apenas 1 copo de água para a produção de... Aí, o Abraão falou, né? Produzir uma única peça de jeans gasta, em média, 5.000 litros de água. E essa proposta utiliza apenas 1 copo de água para produzir o jeans. É o único laboratório da América Latina que produz essa tecnologia, que produz esse jeans. E é uma tecnologia, eles usam uma tecnologia laser para reproduzir os efeitos do tingimento, né, dessa lavagem. Popularmente a gente até chama de lavagem, né, do jeans, como se fosse a cor, que por conta de passar por esse processo de utilizar muita água, e eles utilizam o laser e reduzem, assim, quantidades enormes o uso da água em comparação aos métodos tradicionais. E, como eu disse, é uma iniciativa nacional muito legal, de preço acessível, acredito que seja o primeiro do Brasil, e é muito legal essa iniciativa. Outro caso que eu vou trazer é sobre a Biosolvit. Esse último caso que eu falei seria como se fosse, não necessariamente uma solução para um problema que a gente tem, né, mas algo como uma substituição mais ecológica. Já a Biosolvit, ela vem como ela é uma startup brasileira também, que já foi muito premiada entre 2017 e 2019, e ela traz
processos de forma mitigatória, ou seja, que vai reparar, vai tentar atenuar alguns danos, e também de forma preventiva para prevenir mais impactos, né? E a proposta deles é um absorvedor orgânico de petróleo. Na verdade, essa empresa, eu vou mostrar aqui, eles têm 2 produtos principais, que são o BioGreen e o BioBlue. E eles seguem, basicamente, uma linha cronológica, né, de desenvolvimento, que eu vou contar um pouco para vocês. O fundador, o nome dele é Guilhermo, ele é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ele quis retomar um antigo negócio do pai dele, que é a produção de palmito. Ao pesquisar, ao estudar o assunto, visitar as fábricas, ele ficou espantado com a quantidade de resíduos que são descartados na produção do palmito. Então, o palmito é só 3% da palmeira, de todo o cultivo, que é um pouco demorado, para se produzir o palmito. Então, ele ficou espantado, indignado, e quis procurar uma funcionalidade, né, uma finalidade para isso que seria, né, o lixo, para isso que não teria funcionalidade nenhuma. Então, ele cria esse primeiro produto que eu coloquei aí, que é o BioGreen, que o nome é Xaxim. Eu acredito que existia um produto antigamente que também se chamava Xaxim, só que parece que ele foi proibido de ser comercializado exatamente por questões ambientais. E aí a Biosolvit vem como essa startup para reutilizar fibras que seriam descartadas para produzir vasos de plantas. O BioGreen, principalmente, tem muitas informações lá no site deles, eu coloquei, é bem interessante vocês visitarem e verem. E eles produzem para o comércio internacional também. Bem, ok, até aí nada de muito inovador, né? É uma reciclagem, eles utilizam algo que seria o lixo para produzir um objeto novo, um objeto novo, né? Mas ainda ele ficou, assim, querendo achar uma solução inovadora. Então, ele, junto com uma pesquisadora, ele leva esses resíduos, essa matéria orgânica, para uma faculdade, para pesquisa de outras funcionalidades que a palmeira poderia assumir. E aí, nesse processo, ele conhece quem hoje é o cofundador, né, da Biosolvit e sócio dele, que é o Wagner, que ele era um estudante dessa parte mais de biotecnologia, bioquímica, né, e ele identifica nas fibras da palmeira uma capacidade absorvedora. E aí, eles começam a trabalhar nisso, testes, estudos. Então, eles conseguem desenvolver esse produto que eu coloquei aí, que é o BioBlue. Esse BioBlue, ele tem várias formas, né? Como eu coloquei aí, esse pacote absorvedor ou barreira de contenção fixa, inclusive, que é o que eu vou falar um pouquinho. E eles têm como principais clientes, como a Petrobras, o Ipiranga, a Companhia Siderúrgica Nacional, que são, assim, instituições muito importantes a nível nacional. E, inclusive, com a Petrobras, eles têm até um projeto de pesquisa, né, sobre desenvolvendo mais coisas. Lá no site deles tem mais, até eu vi com a L'Oréal, eles estão em parceria para desenvolver cosméticos com essas mesmas fibras. E é muito interessante ver como essa iniciativa, né, essa vontade dele achar uma finalidade, dele procurar algo que poderia ser útil, inclusive para o meio ambiente, né, ecologicamente falando, e essa necessidade do petróleo, né, que hoje em dia é um problema que a gente sabe, principalmente nos oceanos. E aí eu coloquei aqui, ganhos ambientais, portanto, limpeza e contenção de acidentes e vazamentos, e aí tanto no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre, por exemplo, com o óleo diesel e a gasolina, também funciona. Tem várias outras formas desse absorvedor. Recuperação de áreas afetadas, né, e a reutilização, reciclagem dos resíduos. Bem, vou trazer o terceiro caso agora, que até, acredito que a Márcia tenha falado aí, né, no chat, ela falou algo como
como produzir uma maior quantidade de alimentos de qualidade com uma população mundial cada vez maior? Quais as novidades que existem nesse sentido? E as fazendas verticais são uma solução para isso, inclusive. Assim, devo já adiantar que existe, por exemplo, todos esses exemplos que a gente está falando, existem. Eles resolvem todos os problemas? Ainda não, por conta principalmente do custo, né? Como o Samuel disse, da casa inteligente. O custo não é tão alto, mas, por exemplo, as fazendas verticais têm um custo maior, tem uma preparação maior, um equipamento mais caro que precisa ser utilizado. Mas é uma forma de resolver, eles estão apostando muito nisso. Eu coloquei aí, né, a Pink Farm, que é essa fazenda rosa, que ela é lá em São Paulo. Ela foi a primeira do Brasil, eu acho, se não me engano, talvez da América Latina. Mas hoje em dia já existem outras no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal. E o que são as fazendas verticais? É um sistema que consiste no cultivo de vegetais em estruturas verticais. Então, eles têm a produtividade em qualquer local e contexto. Como assim? Em qualquer local, eu digo no sentido de não precisar ser um ambiente rural, não precisar ser fora dos centros urbanos. E, claro, um ambiente devidamente equipado e tal. E qualquer contexto, porque não depende de ambientes externos, como, por exemplo, o clima. Não importa se está em uma estação mais seca, uma estação mais chuvosa, mais fria, mais quente, tudo é produzido em um ambiente interno. E muitas vezes a gente tem esse pensamento, né, um pouco apegado, um pouco saudosista com os métodos tradicionais, e que a gente pode achar, assim, como o Rony e o Samuel disseram, né, a gente fica com medo, a gente fica, assim, receosos no sentido disso, mas que para como a Márcia disse, para o desenvolvimento, sabe, tudo está mudando, então por que não também no sentido ambiental isso mudar? É necessário, é o curso das coisas, né? Então, os ganhos ambientais é uma produção orgânica, porque, como eu disse, é um ambiente interno, é tudo controlado, não depende de fatores externos, então não precisa de agrotóxicos, porque não vai ter outros organismos aí. E sem modificação genética, então pode ser produzido em qualquer clima e sem precisar da modificação genética, né, das plantas, que é um assunto um pouco polêmico. Uma produção maior em um espaço horizontal menor, eu quis trazer esse ganho ambiental no sentido de tem uma maior produtividade, isso não seria um ganho para o meio ambiente necessariamente, né? Seria mais um lucro pessoal do produtor. Mas se a gente pensar, por exemplo, utilizando em estruturas que já existem, em prédios que já existem, por exemplo, em galpões, como é o caso da Pink Farm, você tem isso utilizado em grande escala poderia diminuir a devastação da vegetação nativa, que a gente vê aí, né, claro, sempre sendo desmatamentos ilegais que seriam para produção agrícola. E o principal ganho, inclusive, eu até esqueci de falar, né? Mas essa Pink Farm, ela é aberta à visitação. Se você quiser visitar, tem uma taxa lá de valor. Tem tudo no site, é muito interessante. Eles colocam os produtos que estão à venda. E o principal é o transporte. A exemplo ainda da Pink Farm, ela está localizada na capital de São Paulo, ou seja, longe de qualquer produção rural que poderia existir ali perto. E então, nesse sentido, no transporte, a gente tem uma economia no custo, né, do transporte. A gente não tem emissão de gases poluentes e evita o desperdício de produtos que estragam no trajeto. Além de, claro, né, assim, num sentido também um pouco mais individual, o consumo de produtos mais frescos. É muito legal essa iniciativa, principalmente nos países mais mundo afora, aí já é muito utilizada, e é uma forma de produzir em maior escala, de forma com um espaço menor. E também, eu esqueci de falar também, mas eu vou falar agora, não tem problema, eles usam a
hidroponia. O que é isso? É um sistema que não utiliza solo. E aí volta naquela coisa, né, do apego aos métodos tradicionais. Mas não utiliza solo, mas lugar de planta é no solo, como que é isso? Eles, nesse sentido, eles nutrem, né, a planta por um cano que sustenta as raízes, e eles nutrem com uma solução nutritiva que tem apenas o necessário, apenas o suficiente para o desenvolvimento da planta. Isso o Abraão falou aí, hidroponia. E aí, nesse sentido, eles usam apenas o suficiente. E também tem lá no site, eles usam 95% a menos. Eles usam 95% a menos de água nas plantações, que é também um problema da agricultura hoje em dia, né? A irrigação. Bem, agora vou falar um pouco da conclusão. Como o Samuel disse, a gente pode usar a inovação como uma ferramenta, como uma aliada na sustentabilidade, na preservação, na conservação do meio ambiente. E a gente traz esse conceito num sentido de que a gente vê muito hoje em dia práticas sustentáveis. Isso sim, por exemplo, a reciclagem, por exemplo, a substituição do plástico por outros produtos que se decompõem mais rapidamente, o tratamento de esgoto, e tudo isso que um dia já foi inovador, mas que já não é mais tão eficiente, já não é o suficiente para conter, né, esse avanço e essa batalha, né, como o Samuel disse. Então, a larga escala são ineficientes. E aí a gente usa a inovação como fonte de esperança, num sentido aliado, claro, e claro que não vai ser, assim, a salvadora, não vai mudar de forma brusca, nunca, tudo um processo. E como ela pode ser fonte de esperança? À medida que soluciona problemas, cria novos métodos e produtos e repara danos. Essas três medidas, né, foram todos esses casos que eu e o Samuel apresentamos aqui hoje. Soluciona problemas, cria novos métodos, como das fazendas verticais, como o do olho do dono, e repara danos, como a Biosolvit. E uma coisa muito interessante é que ela conscientiza e incentiva a preocupação com o meio ambiente. Como? Muitas vezes a gente vê aí lançamentos, novos produtos no mercado que a gente nem sabe que a gente precisa, né, quando lança. E a gente realmente, às vezes, não precisa. Mas a partir de que o uso faz parte da nossa rotina, se torna essencial para a gente, né? E a gente pode fazer uma analogia nesse sentido com o meio ambiente. Tem tantas práticas, tantas coisas que a gente faz que prejudicam a natureza, às vezes a gente nem sabe, né, que prejudica, e que podem ser substituídas facilmente, sem nenhuma perda. É claro que de forma um pouco não tão econômica, né, a exemplo de algumas estruturas, né, que a gente citou, mas que podem ser substituídas e que já vai fazer uma diferença. E claro, concilia a vida humana e natureza. Então, a inovação, ela tira essa visão de uma batalha, né, de uma disputa ali entre a ação humana e o meio ambiente. E claro que isso não deixa de ser verdade, né? Mas a gente vem estudando sempre, é isso que é mostrado pra gente, que é uma batalha ao ser humano contra a natureza. Que a ação humana está destruindo tudo, realmente está um pouco. Mas a gente pode ver a inovação e os novos métodos como uma conciliação entre a existência humana e a necessidade humana, como Samuel disse. Tudo está ligado à natureza, tudo a gente precisa da natureza, do meio ambiente para sobreviver. E a sustentabilidade do planeta, fazendo com que vários seres, né, e principalmente o ser humano, consigam coexistir no planeta Terra sem que haja esse desequilíbrio, essa desarmonia que existe hoje. Eu ainda vou falar um pouquinho, né? Deixa eu voltar.
E apesar de estarmos, eu ia falar, né, mas acho que eu não vou mais falar, eu ia falar que apesar da gente estar na era da tecnologia, e é como o Ronis falou, né, a mudança de era, uma mudança de era, a gente ainda é muito apegado a alguns métodos tradicionais. E um certo medo do novo, né, um certo apego com o que já é tradicional, com o que já vem sendo utilizado, com qualquer coisa, né. Mas a gente precisa deixar um pouco de lado para a sustentabilidade no planeta. E vale ressaltar, né, que a gente falou de todos esses casos, como eu disse, nada vai ser muito brusco, nada é uma mudança brusca, e todos esses casos precisam de uma maior visibilidade, precisam de ser reproduzidas em maior quantidade, para que realmente haja uma mudança significativa. E porque leis e restrições que existem hoje em dia, que serviriam para controlar, não dão conta, né? E é isso. Bem, eu espero que, diante de tudo que foi apresentado, que eu, o Ronis e o Samuel tenhamos passado uma nova visão, tenhamos mostrado uma nova perspectiva sobre a inovação, sem esse apego, né, com o que já vem sendo feito. E salientando, né, a preocupação com a natureza que a gente deve ter, porque, como eu já disse, a gente depende dela para tudo. Ronis, quer falar mais alguma coisa? Opa! E aí, Sofia? Eu queria dizer do orgulho que eu estou da apresentação sua e de Samuel e de estarmos aqui, né? Assim, se o público, né, a plateia me permitisse, a audiência me permitisse ser particular em público, né, eu recebi o convite, né, da Márcia, que está aqui no chat, participando, interagindo conosco, e aí compartilhei o convite com o Samuel e com a Sofia, porque acreditava muito que ia ser muito bacana, e de fato foi sensacional. Muito obrigado. E, enfim, aí eu devolvo aí para o Júlio, para ele fazer a condição da mediação. Obrigado, Ronis. Parabéns, realmente. O pessoal ficou muito feliz aqui, interagindo bastante no chat, foi muito legal. E o tempo passou voando, assim, a gente nem viu, é tanto que a gente está quase chegando no estourando esse limite. Então, assim, eu fui selecionando algumas perguntas e comentários, aí eu vou começar aqui e a gente vai tentando ajustar o tempo, tá? Eu vou começar aqui, eu fui juntando algumas discussões para criar uma afinidade temática, assim, né? A Celina coloca uma preocupação dela em relação a essa discussão do ter, né, o bem, que acho que foi o Kelly, né, estava falando de passar dessa coisa do físico, de ter o bem, para contratar essa coisa do imaterial, né, Ronis, que você colocou, uma certa preocupação dela, uma discordância, um receio em relação a isso. Aí o Felipe vem e falou, olha, dependendo do bem, talvez não valha a pena. Ele deu o exemplo do carro, né? Com o tempo, o carro desvaloriza, então tem o gasto de manutenção. Então, assim, houve uma discussão em relação a essas novas tendências, né? Essas preocupações. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa nesse sentido. Agradeço a Celina e os demais comentários, né? Porque sempre nos permite colocar uma outra perspectiva, fazer uma reabordagem. Eu assim, coloquei de forma veemente esse cenário contextual, ou seja, nós vivemos uma mudança de era, a mudança de era tem como principal viés a transformação digital ela é exponencial, bobeou, passou, já você está fora, e tudo isso são fatos, sabe? São fatos irrefutáveis. Só que, ao mesmo tempo que eu vejo isso, que faço essa defesa veemente, por outro lado, eu também sei dos problemas. Por exemplo, a transformação digital coloca o mundo do trabalho numa perspectiva meio nebulosa. Existe um desafio, o Harari fala disso no 21 lições para o século XXI, existe um desafio tecnológico que é botar para dentro uma horda que pode passar dos bilhões de desocupados
inutilizados no mundo inteiro, na medida em que a automação, a transformação digital vai substituindo os postos de trabalho. Isso aí são os problemas. A nossa fala foi em qual medida? Criar o contexto, o cenário é esse. Não adianta fechar os olhos não elimina o cenário, fechar os olhos não elimina o problema. O cenário é esse. E aí a gente foi trazendo um conjunto de cases de startups que têm sido aliadas do meio ambiente. E aí, agora, nesse momento, eu coloco, olha, existe, de fato, problemas muito sérios a serem enfrentados. Por exemplo, eu falei da uberização, né? A uberização. Aqueles que fazem a uberização rodar, às vezes o motorista lá do Uber, quantas horas ele trabalha, em que condições ele trabalha, qual é o retorno que é para ele, se é bom para ele ou se não é, isso são problemas com os quais nós teremos que lidar. E, às vezes, lidar das formas mais intempestivas possíveis, né? Por exemplo, quando o Uber foi implantado em São Paulo, os taxistas queriam resolver isso no braço. E não resolveram, que não teve jeito de resolver no braço, né? Só seria possível resolver dialogando. Então, assim, os problemas de fato existem e eles vão precisar ser resolvidos. Para finalizar essa resposta, Júlio, que o tempo daqui a pouquinho está estourando também, há algo, assim, que eu gostaria de deixar com o público de forma, assim, muito também efusiva, quais habilidades nós vamos precisar ter para lidar com esse futuro, para lidar com esse mundo que está vivendo uma transformação exponencial e que o Kelly aponta que esse rumo é um rumo inevitável. Por exemplo, inteligência intraartificial, sabe? A gente vai precisar desenvolver inteligência intraartificial, que é uma aprendizagem para lidar com a máquina, sabe? Para lidar com a máquina. Isso é fato. A outra é a inteligência aprendedora, junto com a intraartificial. E, por fim, a socioemocional. Como é que você está? Como tem sido o seu autocuidado, né, nesse contexto de transformações? Agora mesmo, com a pandemia, a educação foi precipitada para um modelo de funcionamento que os professores vinham se preparando, mas num ritmo mais lento. Com a pandemia não teve jeito, tiveram que se precipitar para uma mudança rápida. E aí, só quem teve um pouco mais de inteligência socioemocional conseguiu dar conta disso. Então, o cenário é esse. A tecnologia pode ser aliada do meio ambiente, mas os problemas também estão aí para serem enfrentados. Obrigado, Rones. E aí, é interessante que a sua fala aí no finalzinho, suas últimas frases, elas foram justamente alinhando com os comentários também no chat, né? Na medida em que o Samuel, você estabeleceu o contexto, e o Samuel foi apresentando algumas possíveis soluções, inovações, e a Sofia muito bem fechou com chave de ouro nessa integração do meio ambiente com as inovações. E porque era também uma preocupação, alguns comentários do pessoal colocando no chat, né? Por exemplo, consumo de energia, né? Essas inovações, né? Essa produção vai precisar de energia, a Celina colocou, né? Isso, a gente está passando por problemas hoje no Brasil em relação à energia, né? A Márcia colocou, e a produção de alimentos, fazer esses alimentos chegarem a todos. Então, foi interessante que vocês também foram fechando e alinhando essa sustentabilidade, né? Essa visão de sustentabilidade, a inovação aliada à sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, essa integração. Então, foi muito interessante essas últimas frases, porque justamente casou com a preocupação do público, e eu acredito que atendeu, sim, a esses aspectos, né? Eu vou pedir, assim, vou ter que encerrar por conta do tempo, porque eu ainda vou passar a fala para o Abraão, né? Então, assim, antes de devolver a palavra para você, Rony, você fazer suas últimas considerações e aí a gente passar para o Abraão, eu queria só chamar a atenção do pessoal do perfil que a gente está tendo aqui discutindo essa questão. O Rones tem uma longa trajetória na educação, é uma pessoa que tem um grande conhecimento em inovação, né? É empreendedor. Samuel, da área de tecnologia, tá? Sofia, uma pessoa da área do meio ambiente, que estão no núcleo incubador de Colatina, cada um com a sua visão, integrando e discutindo soluções. Então,
Então, olha só que interessante, a gente vê cada vez mais agências de pesquisa estimularem perfis complementares, interdisciplinares, para resolver problemas complexos, né? Então, a gente está justamente exercitando essa visão de perfis complementares. Então, é muito interessante, só queria destacar isso, porque a gente está justamente fazendo esse exercício, que é tão importante para resolvermos problemas complexos. Então, Rones, aí se quiser fazer suas últimas considerações antes da gente passar para o Abraão. Reiterando a metodologia, eu vou dividir as minhas considerações finais em 3 partes, um pedacinho para mim, um pedacinho para o Samuel e outro para a Sofia, né? Porque compuseram muito bem aí comigo a condução dessa jornada. Eu queria dizer o seguinte, para finalizar, nós estamos aqui em comunidade, né? O Júlio é o meu colega de trabalho, a Cláudia, tem pessoas aqui da comunidade, nós formamos uma comunidade. Então, quando você está em comunidade, você fala com o coração na mão, você entrega ali o que você tem de melhor. E eu quero dizer o seguinte, nessa minha última fala, entregando o que eu tenho de melhor, é que o seguinte, que mudar dói, mas é necessário. Eu nasci poeta, virei professor, hoje também sou empreendedor. Cada uma dessas mudanças, ela foi acontecendo com uma apropriação dolorida, né? Dolorida. Por exemplo, quando eu cheguei no IFES, esse oásis de oportunidades, eu precisei mudar demais, porque os atores que eu encontrei ali me desafiavam a mudar. Então, assim, pensem nisso, viu? Pensem que mudar é necessário, que mudar dói, mas que mudar faz a gente se encontrar. Hoje eu sei exatamente o que eu sou dentro do meu processo de mudança. O que eu sou? O que você é, Rones? Eu sou poeta, é ali que a minha alma respira, eu sou professor e sou empreendedor. E o que você faz, Rones? Eu faço um bocado de coisa mesmo, baseado nessas 3 coisas que eu sou, né? Entre elas, ser técnico em assunto educacional no IFES e ser coordenador adjunto de uma incubadora de empresa, tendo nascido poeta. Então, eu queria convidá-los a aceitarem a mudança, não obstante as dores que elas podem nos causar. Samuel, Sofia, com vocês. Perfeito. Eu gostaria de agradecer, né? Reiterar os meus agradecimentos por essa oportunidade. Quero dizer que fico muito feliz também em participar do Núcleo. Eu tenho aprendido muito, né? A melhor forma de você aprender é estar ao lado de pessoas maiores do que você, né? Então, ali eu tenho trabalhado com pessoas excelentes, pessoas muito experientes, pessoas muito boas, Rony, Júlio, Sofia, professora Cláudia e muitos outros. E, assim, fico muito feliz por essa oportunidade e dizer que esse processo, né, em prol do meio ambiente, em prol da inovação do meio ambiente, não vai ser um processo perfeito, né? Vão ficar algumas amarras que precisam ser feitas, vão ficar algumas coisas que precisam ser colocadas nos trilhos, mas dizer que, embora imperfeito, esse processo ele é necessário e ele é importante que aconteça para o benefício de todos. Reitero, agradeço, muito obrigado e fico à disposição. Bem, acho que Samuel e Rones já disseram tudo. Também só agradecer. Hoje eu vim assim como para passar conhecimento para vocês, mas quem aprendeu mais acho que fui eu. Então, só agradecer mesmo por essas oportunidades que a incubadora traz para a gente. Abraão, por favor, é com você. Obrigado. Queria agradecer ao Rones, a Sofia. Nossa, quanto orgulho de ser professor de uma menina bacana dessa, cara. Nossa, fico muito feliz. Ao Samuel, nossos alunos, a gente vê que nosso trabalho está sendo bem feito. Agradecer a Cláudia, coordenadora do Núcleo Incubador, por ter aceito, enquanto núcleo, o nosso convite. Agradecer ao Júlio por ser o nosso mediador dessa noite, né? Que entre tantas outras coisas, no IFES também faz parte do nosso núcleo de educação ambiental. E dizer assim que eu estou radiante de alegria por esse 2º Junho Verde proporcionado pelo IFES Campus Colatina. Quanto aprendizado, quanta troca, quanto diálogo, quanto amadurecimento.
é emocionante. É emocionante a gente estar aqui no meio de pessoas maravilhosas e construindo juntos, né? Hoje à tarde nós tivemos uma reunião em que um dos encaminhamentos da reunião foi justamente aproximarmos os núcleos do IFES Campus Colatina e os núcleos em rede da nossa rede IFES, para que a gente possa nos fortalecer enquanto instituição de um aprendizado interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar. Às vezes a gente é tão bom que a gente fica sem palavras, né? E hoje é um dia que a gente fecha com chave de ouros. Rones, muito generoso da sua parte, viu, companheiro? Dividir o seu espaço de fala com alunos tão brilhantes. Parabéns. Parabéns pela sua generosidade profissional. Agradecer a todos os integrantes do Núcleo de Educação Ambiental Neia Tabocas, que nos presentearam, né, com a participação e com os seus conhecimentos. Então, de público, eu agradeço ao professor Marcelo, à Milena, servidora do campus, nossa psicóloga, ao professor Leandro e ao Rony, Sofia e Samuel, fechamento desse Junho Verde. Penso que o IFES Colatina cresceu, amadureceu mais um ano, né, com tantas discussões. E já deixo aberto o convite para o terceiro Junho Verde, que acontecerá no ano que vem, também promovido pelo IFES Campus Colatina, e aí, na busca de novas parcerias, de novas falas, de novas experiências, para que a gente possa crescer a cada ano mais. No aprendizado da sustentabilidade, mas também nos exemplos práticos de sucesso e de possibilidades. É possível. Mudar dói, né, Rones? Imagina um engenheiro civil ir para a área de sustentabilidade. Mudar dói para caramba, mas é simplesmente necessário. Ninguém nasce sabendo, né? E é muito bom saber que nós, IFES Colatina, montamos um núcleo de pessoas que estão desenvolvendo uma das habilidades do futuro do Murilo Gun, que eu também sou fã, que é a nossa habilidade aprendedora. Que essa luz, essa chama nunca deixe de brilhar dentro de nós, na busca da sabedoria, do conhecimento, do melhoramento contínuo, não de forma individual, egoísta, mas em prol da comunidade. A todos que participaram, meu muito obrigado. A todos os presentes, desejo uma excelente noite e pode contar conosco do IFES Campus Colatina em todas as nossas áreas de conhecimento, porque nós estamos aqui para o que der e vier. Obrigado, Júlio. Passo a palavra para você finalizar. Ô, Brown, só quero agradecer, dar boa noite a todos, viu? Foi sensacional. Alma lavada. Obrigado, boa noite. Vamos que vamos. Um abraço. Tchau, gente. Até o próximo ano, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Parabéns, Sofia. Linda. Obrigada, professor. Parabéns, Samuel. Sensacional, irmão. Valeu!